Olá, olá pessoal, tranquilo? Bom, para quem não sabe, esse é o segundo vídeo da viagem que eu fiz pela Estrada Nacional 222 em Portugal, em dezembro de 2024. No vídeo anterior eu cheguei até aqui, onde vocês estão vendo, em Resende, e o trecho da viagem que começou na metade do vídeo anterior até aqui e um pouco mais para frente daqui, foi para mim o trecho mais bonito da viagem toda. É uma estrada incrível, com curvas passando por paisagens realmente muito, muito lindas. O céu estava aberto, tinha o sol da manhã raiando por entre as árvores e aquela sensação de paz indescritível. Porém, agora você vai notar que daqui para frente o tempo começa a fechar. E ao invés do sol, agora a gente começa a ver muito mais nuvens, nuvens densas, escuras, acinzentadas, e com muita cara de que vai chover e provavelmente vai chover forte. Por mais que eu tivesse um plano definido antes de começar a viagem, com paradas em alguns miradouros, alguns lugares que pareciam ser interessantes, o meu objetivo era de fato chegar ao final da estrada N222. E essa mudança no tempo afetou algumas das minhas decisões durante a viagem, porque eu não queria ser pego de moto na chuva numa estrada cheia de curvas como essa. Então eu comecei a ficar com receio, comecei a aumentar um pouco o ritmo, olhar mais para o relógio, olhar mais para a quilometragem, fazer cálculos na cabeça sobre quanto tempo faltava para chegar no final da estrada, olhando para as nuvens, tentando prever quanto tempo ia demorar para começar a chover, se ia começar a chover ou não. E eu estou dizendo isso aqui para você entender que durante a edição desse vídeo eu comecei a pensar sobre essas coisas, sobre o fato de, devido à mudança no tempo, no clima, o meu foco durante a viagem ter se voltado muito mais ao objetivo final, de chegar no final da N222, do que em apreciar o caminho até lá e as coisas que eu tinha planejado fazer durante o caminho. De forma geral, eu acho que é bom a gente definir objetivo na vida, né? Para que a gente tenha um norte, uma direção para seguir. Porque, bom, como já diz o gato, né, em Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe onde está indo, qualquer caminho serve. Mas ao mesmo tempo eu acredito que a gente precisa lembrar que a verdadeira riqueza da vida está mesmo no caminho, na jornada, né? Não somente em alcançar o objetivo final. E acredito que muitas vezes a pressa para chegar lá, chegar no final, faz a gente perder algumas oportunidades de apreciar o que está aqui agora. As pequenas alegrias, aprendizados, os momentos únicos que nunca mais vão se repetir. Porque a verdade é que todo momento na nossa vida é completamente único. Mesmo que eu faça essa mesma viagem de novo no futuro, ela nunca será a mesma exata viagem. Por mais que eu saia do ponto inicial, no quilômetro zero da N222, no mesmo dia da semana, no mesmo mês, no mesmo horário, com a mesma previsão de tempo, a mesma moto, por mais que eu tente combinar exatamente todas as variáveis, jamais vai ser igual. Isso acontece porque a vida é assim. Cada momento é absolutamente único. E por mais que tudo pareça igual, eu nunca vou ser a mesma pessoa que viveu essa viagem. Então essa variável já não será igual de qualquer maneira, mesmo que eu pudesse combinar exatamente todas as outras. Em cada experiência que a gente tem na vida, a gente muda, a gente aprende, a gente cresce, às vezes talvez regride, sei lá. Mas acho que é por isso que a gente deve aproveitar cada momento, porque nenhum deles nunca volta. Nunca volta a ser o mesmo momento. A gente pode até sentir nostalgia, tentar reproduzir o mesmo cenário, mas nunca vai ser igual. Isso não quer dizer que a gente não deve fazer planos, né, de acordo com os nossos objetivos.
mas eu acredito que ajustar os nossos planos para incorporar a importância da jornada em si seja tão importante quanto o próprio objetivo final. E nessa viagem mesmo eu poderia ter planejado dividir a viagem em 2 dias, dormir num hotel no meio do caminho, explorar mais a região sem tanta preocupação com o relógio. Talvez não, né? Isso com certeza teria aumentado o custo e o tempo da viagem, mas por outro lado, talvez tornasse a experiência mais rica, mais prazerosa, né? Especialmente nesse momento aqui em que o clima mudou e começou a surgir a preocupação com a chuva e com as curvas, enfim, né? O perigo da moto também. Ou talvez se eu tivesse refletido antes da viagem sobre a importância de cada parada que eu tinha planejado, talvez eu teria feito adaptações no meio do caminho, né? Quando o tempo começou a fechar. Mas na real eu cheguei até a desanimar um pouco durante a viagem, nesse momento aqui. Pensando na gravação, no vídeo, né? Exatamente. Pensando que era uma estrada tão bonita que eu estava passando ali, com um cenário tão bonito, mas com o céu nublado, sem sol, ficou um clima menos, sei lá, meio bosta pro vídeo. E eu tinha visto que a previsão era de sol, então isso também com certeza contribuiu para uma frustração, né? Eu tinha toda uma expectativa em relação a como ia ficar a gravação. Mas agora que eu estou editando o vídeo e refletindo sobre isso tudo, eu vejo que foi legal também, pô. Se não tivesse sido assim, essa reflexão que eu estou tendo agora provavelmente não teria acontecido. As imagens da viagem talvez tivessem sido muito similares, repetitivas, né, mais do mesmo, mas com esse tempo nublado aqui, por mais que as curvas sejam parecidas, esse trecho seja o mesmo trecho em que pouco antes estava sol, com o tempo nublado, o cenário já muda, né? E surge até uma apreensão sobre o que vai acontecer, se vai chover, se não vai chover, se vai chover forte ou não, se por estar de moto nas curvas e tudo vai acontecer alguma coisa, algum incidente. Então tem um ponto interessante, né, que surge disso. E por mais que a gente planeje, né, nem tudo acontece como a gente espera, obviamente. A gente não tem controle sobre tudo. Na verdade, a gente não tem controle sobre a maioria das coisas. Às vezes nem sobre nós mesmos. Mas talvez seja melhor para nós mesmos aceitarmos o fato, simplesmente aceitar o fato de que as coisas não acontecem como a gente quer e nos adaptarmos, né? E acho que essa é uma das maiores lições de qualquer jornada e qualquer viagem assim de moto, fica mais evidente até que se aplica na vida, né? Pra gente ser flexível e não perder de vista o que realmente importa. Que muitas vezes a gente acha que o que realmente importa é chegar no objetivo final, mas existem muitos momentos no meio do caminho que talvez sejam tão importantes quanto. Era importante para mim chegar no final da Nacional 222? Sim, claro que era o meu objetivo. Mas eu acabei abrindo mão de parar em diversos lugares pelo caminho, lugares que eu tinha visto e planejado de antemão, e que agora, olhando em retrospecto, como eu disse, eram tão importantes quanto chegar no marco final da estrada. Chegar no final talvez nem fosse o mais importante, na verdade. Por exemplo, quantos momentos únicos a gente já deixou passar porque a gente estava com pressa demais. Eu, por exemplo, eu deixei de dar um beijo no meu avô antes de sair da casa dele um dia, porque eu estava com pressa para ir treinar, que eu tinha o objetivo de alcançar um físico, enfim, não importa, mas eu tinha esse objetivo e eu precisava sair treinar. Eu tinha acabado de sair da casa dele, pisado para fora, e eu estava ainda fechando a porta quando eu lembrei, putz, eu esqueci de dar um beijo no Votinho. E eu parei por um segundo na porta, refletindo se eu entrava de volta ou não. Até que eu decidi não entrar, pensando assim, né? Amanhã eu vejo ele de novo, já estou atrasado pro treino.
E naquela mesma noite ele teve um AVC, entrou em coma e faleceu pouco tempo depois. É óbvio, né, que eu não tinha como adivinhar o que ia acontecer naquela noite, que ele ia ter o AVC, ia entrar em coma e que aquela seria a última oportunidade de eu falar com ele, conversar com ele. E se eu soubesse, eu não teria ido treinar, sequer eu teria dado infinitamente mais valor a cada minuto que eu pudesse estar ali com ele e teria ficado ali. Mas eu acho que, mesmo assim, a lição ainda é válida, mesmo não tendo como eu adivinhar o que ia acontecer. A lição ainda é válida e é bom a gente relembrar dessas coisas de vez em quando, porque parece que a gente esquece mesmo as lições que a gente já aprendeu, né? Então eu quero deixar você com essa reflexão para o resto do vídeo de hoje. Em algum momento da vida você focou demais no objetivo final, abrindo mão do momento presente? Qual momento ou quais momentos? E hoje em dia, será que você está cometendo o mesmo erro em algum aspecto? Se gostou do vídeo, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos e um grande abraço.
capacidade a haver aqui plantada. Agora aí vamos